O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse é que me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos aqui da comunidade São João Batista. A igreja, ela está nos apresentando devagarzinho para a gente poder absorver, porque a gente não consegue entender uma maravilha, um mistério grande, numa vez só. Mas nós precisamos ter tempo para podermos ouvir, penetrar em nós e meditar. E isso, em se tratar do mistério da ressurreição, a igreja nos colocou esses domingos todos que chamamos o tempo pascal, que iniciou na vigília, que nós acendemos o fogo lá fora, na vigília pascal, e acendemos o círio novo, que está aí presente com os 5 cravos, que são chamados, representam as chagas de Jesus, para mostrar aquele que deu a vida por nós, porque Ele nos amou tanto, como São Pedro diz na segunda carta, nos amou tanto que esse amor que teve por nós, e por ter feito tanta coisa boa para o seu povo, na época que Ele viveu presencialmente, de curar os doentes, de fazer todas as suas obras, de nos ensinar, por causa do bem que Ele fez,
é que foi crucificado. Isso é bom a gente se repetir sempre. Quem nos salva não é a cruz de Cristo. Quem nos salva é o seu amor. Quem nos salva é o amor, que tem custo. Para Jesus foi a cruz. Quem salva a criança é a mãe e o pai, o amor que eles têm, que lhe custa um custo, um suor. É o amor que salva. Isso que vem sendo dito no Evangelho todo. Então a igreja nos coloca agora, nós estamos no 6º domingo da Páscoa. Nos primeiros 3 domingos, a igreja nos colocou experiências que os discípulos, principalmente os 11, porque Judas já tinha traído, já tinha ido embora, experiências que eles tiveram com o ressuscitado, que são transmitidas pela palavra durante a história de aparições, mas são experiências únicas que eles tiveram, e como disse Pedro, no nosso primeiro domingo da Páscoa, nos Atos dos Apóstolos, foi a nós que ele marcou a sua presença, nós que comíamos e bebíamos com ele, conhecidos. Isso vai dar o significado da questão da memória. Na Eucaristia nós celebramos a memória de Jesus, em todos os lugares, porque ele é o principal, e como disse aqui a nossa leitura de Pedro, ele vai dizer, Pedro, amém, ele vai dizer, cadê a carta de Pedro? 6º domingo. Amemo-nos, esse aqui é de João. Aqui, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. É aquilo que a igreja nos pede para fazer durante todos os anos, em toda a nossa vida. Nós celebramos na Eucaristia a memória desse Jesus que se torna a peça fundamental, a pedra fundamental em nossa vida, para a nossa caminhada de fé, mostrando para nós o amor que Jesus teve por nós. E por isso precisamos santificá-lo sempre. Mas, abrindo uma pequena parêntese, hoje é o Dia das Mães, nós também celebramos a memória, não só de Jesus, mas também dos nossos entes queridos, das nossas mães, hoje principalmente, as nossas mães falecidas. Nós celebramos a sua memória. A memória de Jesus é celebrada por todos. A memória das nossas mães, eu celebro a memória da minha mãe, com quem eu comi e com quem eu vivi, e de onde eu absorvi dela o que ela é. Aprendi dela o que ela tinha a me dar, a nos dar como filhos. E essa memória não sai, está aqui no nosso coração, assim como uma memória da sua mãe e dos nossos entes queridos está presente em nós. Por isso que no início da missa eu evito, eu não gosto de dizer pela alma. Parece que tem alguém voando por aí, como não sabe onde está. Não. Se nós celebramos a memória de Jesus na missa, quando marcamos a intenção dos nossos entes queridos, nós também falamos em memória da minha mãe, em memória do meu pai, porque ele continua presente. E nós celebramos agora a memória, porque continua presente conosco, assim como Jesus continua presente conosco, que a leitura nossa hoje é através do Espírito que ele manda, que chama ele o advogado, o paráclito, ou então, como vai dizer a leitura nossa, o defensor, aquele que nos defende. Mas antes de aprofundar essa parte, eu queria colocar um pouquinho o capítulo 13, 12 e 13 do Evangelho de João, que devem ser lidos em conjunto, onde João ele vai desenvolver uma sequência muito importante. Jesus percebe que a hora dele está chegando.
O evangelista João, ele coloca a partir do capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele coloca lá a perseguição e o cerco que as autoridades começaram a fazer para Jesus, porque ele estava atraindo as pessoas para quem ele fazia tanto bem e gerando uma vida nova, e o povo todo, lógico, vai atrás daquele que dá vida. Muitas vezes pessoas vão atrás de pessoa pensando que vai gerar vida, depois descobrem que foi apenas uma fantasia. Mas Jesus é real. As curas, os milagres, os sinais que são mencionados na nossa primeira carta, que foram repetidas depois na missão que os apóstolos fizeram após a ressurreição de Jesus, eram reais, concretos, e por isso atraía as pessoas que querem a vida de Jesus. É dele que vem a vida. Por isso que na leitura da semana passada, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o povo percebeu isso. Mas as autoridades cercavam Jesus, perseguiam Jesus, levantavam falso contra Jesus. E Jesus muitas vezes teve que se esconder. Quem lê o Evangelho de João em sequência vai ver. É que nós não lemos o Evangelho em sequência, nós lemos textos, então não temos claro na nossa cabeça a evolução toda que o Evangelho de João vai desenvolvendo. Mas se lessem, você vai perceber quantas vezes Jesus foi cercado, quantas vezes autoridades mandaram os soldados para prender Jesus. E não prenderam porque tinha multidão. Como é que vamos tirar esse homem com tanta gente? A perseguição de Jesus. Ele sofreu por causa do bem que fez, como Pedro falou na sua carta de hoje. É melhor sofrer por causa do bem que a gente faz do que sofrer as consequências do mal que a gente comete. E esse é um sentido muito profundo. Então, nós estamos aqui no capítulo 13, 14, onde Jesus faz um gesto muito importante que nós celebramos na Quinta-feira Santa, que é o lava-pés, para mostrar aos discípulos dele: vocês sabem o que eu fiz? A sua função é para servir os irmãos, não é para dominar. Isso era um fato muito importante, destacado por todos os evangelistas, o perigo daquele que assume uma função de responsabilidade, coordenador, chefe, vereador, presidente, governador, prefeito, seja que for na comunidade, líder de grupo, líder de canto, líder disso ou daquilo, é para servir, disse Jesus. Não como o mundo faz, para dominar e pisar e extorquir. Ou como disse no capítulo 10, 3 semanas atrás, ele só vem para roubar, matar e destruir. Eu não, eu vim para salvar. E assim quem segue Jesus entre vocês não deverá ser assim como o mundo faz. Aí Jesus, ele lava os pés, depois ele menciona Judas. Ele fala que vai ser traído por Judas, e Judas saiu. Mas Jesus ficou muito triste. E Jesus já começa a tratar com seus discípulos essa ideia: eu estou indo embora. Estou indo embora porque eles vão me prender. Eles nem estão aí, nem percebem. Pedro falou: eu vou onde o Senhor for e dou a minha vida por ti. Dá a minha vida por mim? Quando você escuta o galo cantar, você já teria me negado 3 vezes. E Jesus foi fazendo um discurso, uma parte que nós fizemos semana passada, mas após Judas sair, aí tem no versículo 34 do capítulo 13, um mandamento melhor do que já tinha. A gente fala mandamento novo, mas ele é melhor, é superior. O mandamento que nós conhecemos, se pergunta a todo mundo, mas isso está no Antigo Testamento, na lei antiga, era assim: qual é o maior mandamento da lei de Deus, portanto, do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento? Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus vai dar um melhor, um superior.
E está escrito aqui no versículo 34, eu dou a vocês um mandamento novo, ou melhor, ou superior. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês, é isso que nos salva, isso que salva. Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. É um mandamento básico de Jesus Cristo. Tem um canto muito bonito, eu vos dou um novo mandamento, antigo, mas com conteúdo, conta toda a vida de Jesus dentro desse canto. Precisamos cantá-lo mais vezes, para sempre nos animar nesse mandamento novo. Aí começa um discurso que Jesus Cristo vai mostrar para os seus discípulos que na realidade ele está indo embora, eles não percebem para onde vais. Jesus disse, para onde vou vocês não podem ir. Agora diz para Pedro, mas mais tarde vai. Quer dizer, está se referindo que ele vai enfrentar a cruz, a perseguição. Pedro não vai ir agora, mas mais tarde, quando ele assume o seu compromisso, Pedro, como todos os outros apóstolos, também são perseguidos e são mortos pelo bem que eles andavam fazendo, como Jesus, pelo bem que ele fez, pelo amor que mostrou por nós. E na semana passada, Jesus ele vai mostrar o único caminho que tem, sou eu. O único caminho verdadeiro para construir a vida verdadeira sou eu. Por isso, a declaração da semana passada na missa, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, quem quiser viver e fazer a vontade de Deus, olha para mim. Olha o que eu fiz. Olha para o que eu ensinei. Mas, diante disso, Jesus ele vai mostrar que eu estou indo embora. Eles não estão conscientes, mas eu estou indo embora. Mas vou permanecer presente. Porque a vida não é simplesmente esse corpo. Esse corpo vai chegar o tempo dele. Todos, isso é o fato da natureza, que a única certeza que existe no mundo é essa. Uma hora eu vou partir. Aonde é que vai a minha carcaça, o que chamamos de restos mortais? Ela vai voltar ao pó. Porém, a vida não é só isso. A vida é a história que a pessoa construiu durante todo o seu tempo. E que vai ficar na memória agora. E essa memória, pela convivência, ela já está presente. A memória dos filhos, pela convivência que tiveram com os pais, que nós tivemos com os pais, nós fomos receber de todas as atitudes dos nossos pais, a atitude deles, o ensinamento deles, o exemplo deles, o esforço deles, a paciência deles, o perdão deles. Aonde é que está isso? Já está nos filhos. Pela convivência. Por isso que Pedro ele vai dizer a nós, a presença de Jesus, ela está em nós, porque fomos nós que convivemos, comíamos e bebíamos com ele. Nós convivemos com ele, então a memória de Jesus, aonde é que está? Com aqueles com quem ele conviveu, que são os discípulos. Por isso que ele vai dizer na nossa leitura aqui, ele vai dizer que o mundo não conhece Jesus. Então o mundo não conhece a memória de Jesus. O mundo não conhece o Espírito de Jesus. Mas vocês conhecem. Veja bem o discurso que ele faz. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O mandamento que ele deu. O mandamento que nós chamamos a palavra de Deus. Isso é muito importante a gente perceber. Para os apóstolos, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Se fuçarem todos os Atos dos Apóstolos, que é a primeira missão que os apóstolos fizeram depois da morte de Jesus, após criar a coragem e força, e saíram pregando após a festa de Pentecostes, onde a memória foi reativada e confirmada, e receberam toda a força do Espírito de Deus que já estava neles. Isso nós vamos celebrar na liturgia daqui 15 dias. Aí eles saíram. O que eles pregavam? De quem é que eles deram testemunho? O que é que eles faziam na sua vida? É Jesus. Levar o Evangelho.
não levaram o Antigo Testamento. O Antigo Testamento serviu como construção da história. Agora é Jesus. Por isso que quando nós falamos a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, nós precisamos ser bem claros. É Jesus Cristo. Ele que é o sentido da nossa vida. E esse Jesus Cristo, ele resume toda a sua história, tudo que ele fez nesse mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E isso vai ficar na memória. E vai ser reativado cada vez. A igreja nos colocou para receber o Espírito de Jesus, que é essa memória toda de Jesus presente no nosso batismo, e depois renovando todo ano, principalmente no dia de Pentecostes, mas é renovado todo domingo quando nós participamos da missa. Atualizamos isso constantemente, mas principalmente na festa de Pentecostes, que vamos celebrar daqui 15 dias. Então o Espírito de Jesus, ele já está nos apóstolos, só precisa começar a acordar, assim como quem tem a sua mãe falecida, quando estava viva, conviveu, absorveu tudo que ela era, mas não tinha tanta consciência das coisas. Quando morreu, e agora, depois de uma semana, de um mês, de um ano, você para um pouquinho, fecha os olhos, começa a lembrar, você consegue descobrir coisas que ela fez, que enquanto ela estava viva, você não percebia. Mas agora percebe. Isso que vai dizer a última parte sobre a função do Espírito Santo, que aparece 2 vezes nesse discurso de Jesus, de 5 capítulos. Ele vai dizer, o Espírito vai mostrar e vai fazer vocês lembrarem de tudo que Jesus fez. Porque o Espírito, o Paráclito que Jesus está prometendo, é o Espírito dele. De mais ninguém. É meu Espírito que vocês vão receber. É meu Espírito que o Pai vai dar para vocês. Esse Espírito que foi entregue na cruz, quando Jesus disse, tudo está consumado, tudo eu fiz a vontade do Pai, portanto, esse Espírito de Deus, que agora vocês sabem como é o Espírito de Deus, porque eu mostrei para vocês, pela minha vida, pelo meu ensinamento, pelo meu testemunho, isso, assim é o Espírito de Deus. Veja Jesus, você sabe o que tem que fazer a vontade de Deus, faz como Jesus fez, dar a vida pelos irmãos que lhe custou depois a vida na cruz. Esse é o meu Espírito. E aí então a nossa leitura vai colocar como base fundamental o amor. Se vocês amais, guardareis os meus mandamentos, o meu ensinamento, o meu exemplo, o meu projeto, que ele chama o nome de Jesus. O nome de Jesus é o projeto de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, um outro defensor, aquele que vai estar com vocês, através do meu Espírito, constantemente, até o fim. Eu permaneci com vocês até aqui, porque vão me matar. Vão me matar. Mas o meu Espírito, que já está em vocês, vai permanecer eternamente com vocês. Para que permaneça sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque o mundo tem outro projeto. O mundo não tem projeto de amar um ao outro. O mundo não tem um projeto de repartir o que Deus nos deu na criação. O mundo tem o projeto do egoísmo, da ganância, da dominação, do orgulho. O mundo não tem a ver nada com Jesus. O mundo é contra Jesus. Jesus nos trouxe, naquela frase inclusive, se o mundo age desse jeito, domina, manda, rouba, levanta falso, engana, ilude, é egoísta, entre vocês não deverá ser assim. Entre vocês, um deve servir o outro, um deve dar a vida pelo outro. Isso aí que você vai se sentir bem realizado. E quando você põe a sua mão assim na sua consciência, você diz, estou contente porque ajudei, porque amei, porque dei a minha vida. Me custou, mas valeu a pena. É uma pessoa nova. Isso toda mãe e pai faz. Quando vê tanto sacrifício que teve para criar os filhos, mas agora já são grandes, olha para eles e diz,
Me custou muito, mas estou contente. Porque faz a vontade. É gente que me custou, mas que hoje dá exemplo. Me admiro com a postura dos meus filhos, porque assumem a realidade, são responsáveis, ajudam uns aos outros, têm senso de fraternidade e se sente bem, apesar do custo. Assim Jesus, sabendo que vai morrer, mas sabe que vai morrer porque deu a sua vida por nós. E aí Jesus continua: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, porque vai matá-lo. O mundo vai matá-lo, os grandes poderosos vão matá-lo. O mundo não vai me ver, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e as observa, olha, sempre fazer a vontade de Deus, que agora é transmitida através de seu Filho Jesus Cristo, seu projeto. Esse é que me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí nós temos mais 2 versículos que nós não lemos, que eu vou ler para vocês, que é o 22, 23, porque ele quer aprofundar um pouco isso. Quando Judas, não Iscariotes, perguntou a Jesus: Senhor, como se explica que vai se manifestar a nós e não ao mundo? E aí Jesus explica. Jesus respondeu e lhe disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, quer dizer, obedece aos meus mandamentos, quer dizer, faz a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? De nos amarmos uns aos outros, como Jesus Cristo nos amou. Então, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E se guardar a minha palavra, se viver no amor, na fraternidade, na justiça, na solidariedade, criar esse ambiente novo de família maior, não apenas sua, natural, mas abre o espaço para os outros. Esse é o exemplo que a mãe dá. A mãe dá a sua vida pelos filhos. Hoje é Dia das Mães. Mas essas mães agora precisam perceber que elas não são mães apenas dos seus filhos naturais, mas precisam se tornar mães de todos os filhos. Nós colocamos Maria como mãe de todos, por isso honramos ela. Por isso que ela toma a fisionomia de todos os povos do mundo, com fisionomia diferente. Essa daqui é de Portugal, do Brasil é a negra. Da China você tem rostos, traços chineses. Porque essa é a nova família de Jesus. Todos somos de Deus, todos somos filhos de Deus. E as mães que se dedicam tanto a seus filhos e fazem com grande responsabilidade, precisam começar a perceber que assim como o meu filho precisa viver com dignidade, eu preciso ver que o outro filho, outra filha e outra, também são filhos do mesmo Pai. Essa que é a novidade que Jesus nos trouxe. Nós precisamos assumir a responsabilidade de todos os filhos. Eu não posso ficar preocupado somente com meus. Amanhã o meu filho vai casar com uma filha da outra, que eu nunca liguei da vida, nunca liguei, mas meu filho se apaixonou com aquela filha lá. Então eu preciso zelar e tomar conta de todos os filhos. Essa atitude eu aprendi, sabe de onde? Dos índios e dos negros. A cultura negra, ela tem esse sentido da mãe não se preocupar simplesmente com ela. É a grande família. Os índios vivem mais, o povo indígena, eles vivem mais disso. Onde os homens trabalham juntos na caça e em tudo que eles precisam, e as mães tomam conta de todas as crianças. Não fica dizendo, não, é só minha. Não, é criançada, é todos os nossos filhos. São todos filhos de Deus, todos precisam viver, todos precisam crescer. Essa atitude que no Dia das Mães nós precisamos ir abrindo, seguindo o ensinamento de Jesus. Todos somos filhos do mesmo Pai, portanto todos somos irmãos. Essa é a nova família de Jesus. Isso porque nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso,
que nos criou a todos e quer o bem a todos. Então, a última parte: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós, eu e meu Pai, que somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem me vê, vê o Pai. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Essa frase que na leitura da semana passada, na leitura do Evangelho, ela foi dita assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós somos a morada de Deus. Quem faz a vontade do Pai e segue Jesus para fazer a sua vontade é a morada de Deus. Deus mora em nós. Paulo, antes, porque as cartas de Paulo foram escritas antes do Evangelho de João, já tinha dito: vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Que Deus habita em vós através do seu Espírito. Nós somos templos. E se somos templos de Deus, somos seus filhos. E nós precisamos nos comportar como verdadeiros filhos da grande família de Deus que Jesus Cristo nos mostrou. Portanto, a morada de Deus são todas as pessoas do mundo inteiro que são de boa vontade, que se interessam uns pelos outros, e não apenas da sua família, mas das famílias todas de Deus. Essa é a mensagem grande que a igreja quer passar agora, nos preparando para a grande festa daqui 15 dias, porque semana que vem vai ser a ascensão de Jesus, onde Jesus entrega a missão. Até agora eu fiz, vocês viram como que é, eu permaneci com vocês, nós representado pelo nosso Círio Pascal, simbolicamente Jesus presente em nós, mas a partir depois de Pentecostes, aguardem o Espírito Santo, que vai ser confirmado em vós. Vocês vão tomar consciência da missão que vocês já têm. E aí, a missão é dos apóstolos. E a missão vai ser nossa, no nosso mundo que nós vivemos, de promover o amor, a fraternidade. Isso cabe a nós, com a força de Deus presente em nós, através do Espírito que Jesus Cristo nos mostrou. Jesus recebeu o Espírito Santo no seu batismo. Mas a gente pergunta: como que é esse Espírito Santo? Como que é esse Espírito de Deus? Olha para Jesus e você sabe como é o Espírito de Deus. É o Espírito de fraternidade, é o Espírito de perdão, é o Espírito de acolhida, é o Espírito de buscar aquele que se perdeu como bom pastor, é o Espírito de grande misericórdia, é o Espírito de perdoar sempre. Esse é o Espírito de Jesus, que está nos apóstolos, que saíram pregando e mostrando isso nos Atos dos Apóstolos. E foi passando de geração em geração e chegou até nós, porque nós temos o Santo Evangelho, escrito em 4 maneiras. O Evangelho que mantém vivo entre nós e no mundo todo, esse Evangelho a quem nós devemos seguir para sermos verdadeiros filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Portanto, a mensagem básica de Jesus é essa: permaneçam em mim, que vai ser dita agora no capítulo 15 de João. Assim como dá fruto o galho que permanece unido à videira, assim vocês, o fruto de vocês, o amor uns aos outros, a fraternidade, vocês vão gerar isso porque permaneçam em mim. O centro sempre é Jesus. Por isso a importância de conhecer e viver o projeto de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,